Fala Crochê Lovers! Sejam muito bem-vindas aqui no canal Crocheteira Raiz e em especial hoje você vai aprender essa receita de Dia das Mães que você pode transformar desde uma bolsa até uma bolsa menorzinha ou uma nécessaire. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber as notificações de futuras receitinhas aqui da Prof. Então, vamos começar com a lista de materiais para nossa bolsa Helena. Bom, para nossa receita, eu vou mostrar para vocês, primeiramente, a nossa bolsa Helena no tamanho intermediário e depois de eu explicar o passo a passo, eu vou dar algumas dicas para vocês transformarem em vários tamanhos. Mas o que nós vamos precisar será um fio de malha. Aqui eu estarei usando o fio de malha lançamento da Círculo Premium de 25 milímetros com uma agulha de crochê número 6, tá? Para o tamanho menorzinho e o intermediário, a gente vai conseguir usar um novelo. Se você quiser fazer uma bolsa Helena assim, no tamanho bolsa carteiro, você vai precisar de 2 novelos, tá bom? E aqui o charme da nossa peça toda são os materiais diferenciados do Seu Luiz Etiquetas, que eu vou deixar na descrição para vocês conhecerem. Aqui ele trabalha com vários tamanhos, eu peguei 3 tamanhos dessa lapela de courino, de couro sintético, tá? Pra gente trabalhar na nossa bolsa, que eles já vêm furadinhos pra gente acoplar na nossa peça. Eu vou mostrar pra vocês também como que a gente vai aplicá-los, tá bom? Então, ó, a gente tem o menorzinho, o intermediário e a lapela maior. Para a peça que a gente vai fazer hoje, eu vou usar o tamanho intermediário. Outras coisas que vocês encontram também lá no Seu Luiz são essas alças, em especial que eu vou utilizar essa alça tiracolo. Mas se você for fazer versões menorzinhas, você também pode pegar essa alcinha de mão, ó, para você trabalhar e fazer como se fosse uma nécessaire. Outras coisas que você pode fazer personalizado lá com Seu Luiz Etiquetas são, de fato, as etiquetas. Então, ele já tem alguns desenhos com frases de épocas especiais pré-prontas para você fazer para suas vendas, ou caso você queira presentear também essa receita e outras em especial, ou você pode mandar fazer as suas etiquetinhas com a sua logomarca. Todas essas peças que você vai precisar de material, eu vou deixar o link do Seu Luiz Etiquetas para vocês conhecerem. E o fio de malha da Círculo, claro, mais agulhinha 6 milímetros, vocês já encontram nos melhores armarinhos aqui pelo Brasil. É só vocês escolherem as cores que vocês vão querer tecer. Já vou falar a cor que eu vou utilizar para tecer essa daqui, é a cor vinho quente, e na descrição vou deixar a numeração dessa cor aqui também, porque eu sei que vocês gostam de pegar as cores que a Prof vai fazer. Separado tudo isso, então vamos começar. Vou pegar aqui o meu fio de malha, o da Círculo, ele vem também com esse sistema Easy Pull, que é muito mais fácil da gente trabalhar, só puxar aqui por dentro. E, independente da lapela que vocês forem fazer, a lógica dos pontos que a gente vai trabalhar vai ser a mesma. Só caso, se você for fazer maior ou menor, você vai ter que aumentar essa largura e também o comprimento, tá? De acordo com o seu gosto. Pra gente fazer nesse tamanho intermediário, a lógica dos pontos que nós vamos trabalhar vai ser mais ou menos assim. Nós vamos fazer uma quantidade de correntinhas. Essa quantidade de correntinhas, ela tem que ser um tamanho grande que quando nós dobrarmos, ela vai ter que ser o comprimento da nossa bolsa, tá? Por exemplo, fiz aqui as minhas correntinhas e, gente, um detalhe importante é que nós vamos precisar trabalhar essas correntinhas sendo múltiplo de 3 mais 1, tá? Porque vai chegar uma parte no meio que nós vamos trabalhar o ponto tombadinho e ele precisa ter essa ordem para fechar certinho, legal? Então, vocês podem medir deixando uns 4 dedos dessa lapela aqui, pensando que essa parte vai ser a parte de trás, tá? Que a gente vai acoplar na parte de trás. Então, o comprimento da bolsa, se você medir essas correntinhas dobradas assim, tem que ser um tamanho maior que o final da lapela aqui do fecho, tá bom? E aí, vocês podem decidir. Nesse caso que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer 37 correntinhas para esse tamanho médio de bolsinha, tá bom? Que eu vou estar usando a lapela do Seu Luiz no tamanho médio. Fiz essas correntinhas que vão ser múltiplos de 3 mais 1. Nós vamos começar a fazer, e eu vou vir aqui laçada, insiro na corrente número 2, de fora para dentro,
coloco a agulha na base, puxo o fio de trás para frente, vou ter 3 alças, laço de novo e passo por dentro das 3 alças. Dessa forma, a gente faz o meio ponto alto, tá? Laçada, insiro, puxo, 3 alças na agulha, laço uma segunda vez e passo por dentro das 3 alças. Eu vou fazer a minha primeira carreira toda com meio ponto alto. Terminei a minha primeira carreira de meios pontos altos, vocês podem de novo dobrar aqui, tá? Só para vocês medirem, porque aí o tamanho vai ficar mais espesso aqui com a correntinha do que com a correntinha feita. E aí, ó, 4 dedinhos para baixo você consegue medir. Beleza, esse vai ser o tanto do comprimento da minha bolsa. Agora, antes da gente continuar, eu quero dar uma explicação com a peça pronta, que acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem aqui a lógica de como vocês podem adaptar, tá? Os pontos que a gente vai utilizar para fazer ela vão ser uma combinação de meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo, tá? Que são essas partes aqui. E no meio a gente vai fazer o ponto tombadinho. O ideal é que você defina aí quanto que você quer que tenha de largura a sua bolsinha, tá? Então, por exemplo, aqui deu 15, na teoria aqui seria uma base de 5, 5 e 5, porque a gente vai ter que separar em 3 partes. A primeira parte de uma lateral com o combinho meio ponto alto, ponto baixo, o meio com ponto tombadinho e o mesmo tanto que a gente fez de carreiras aqui com esse combinado, a gente vai fazer do outro lado, tá? Então, por exemplo, estou aqui agora com a minha peça no tamanho da lapela média. Digamos que vai estar mais ou menos assim, tá? E aí você vai decidir qual que vai ser a largura dessa sua bolsa. O ideal é que ela seja um pouco mais larga do que a nossa alcinha aqui, tá? Porque senão a alça vai ficar por fora da bolsa, vai ficar um pouquinho estranho. Então, para essa lapelinha média, que ela tem 13 centímetros, eu vou decidir fazer uma largura de 20 centímetros, tá? Por quê? Porque aí eu consigo dividir os 20 por 3 e decidir quanto que vai ser aqui. Vou deixar 21 para ficar mais fácil, tá? Fica 7, 7, 7. 7, 7, 14, com mais 7, 21. Beleza? Vai ficar mais fácil pra gente dividir e não ficar quebrado. E aí, a gente vai fazer, então, dessa forma. Você vai decidir a largura que você quer fazer para sua peça, dividir por 3, que aí você vai saber o quanto em centímetros você vai fazer para cada uma dessas 3 partes, que tem que ser mais ou menos igual, tá? Aí, a hora que eu for fazer o ponto, der uma diferença de meio centímetro para mais, para menos, tudo bem, não tem problema, tá, gente? Mas aqui é uma base para vocês se guiarem. Então, eu decidi que para esse meu tamanho médio, eu vou fazer 7 centímetros cada bloquinho com os pontos. A primeira parte da minha peça, então, eu vou trabalhar aqui o meio ponto alto com o ponto baixo. Então, eu vou continuar aqui subindo uma correntinha, viro o meu trabalho. E agora, nessa segunda carreira do combinho, eu vou fazer ela inteirinha, sem segredo, com pontos baixos. Para quem é iniciante aqui, como é que a gente faz esse pontinho baixo? Eu vou inserir a agulha sem fazer a laçada antes, puxar o fio de trás para frente, e aí eu laço e passo por dentro dessas 2 alças, tá? Sem também muito segredo. Terminei a carreirinha de ponto baixo, agora a lógica é a mesma, tá, gente? A gente vai intercalar. Subo uma correntinha, viro, já nesse primeiro ponto de base, eu volto com a terceira carreira de meio, ponto alto. E aí, depois a próxima, ponto baixo. Meio ponto alto, ponto baixo. Uma carreira intercalando cada um, até a gente chegar nessa primeira parte e atingir a quantidade em centímetros que a gente decidiu que vai ser 1/3 da largura para nossa peça, tá? Eu vou fazer essa primeira aba até dar os meus 7 centímetros pro tamanho médio de bolsa que eu tô fazendo. E eu volto pra gente fazer o segundo ponto do meio, que é o ponto tombadinho. Cheguei aqui no final e para dar os meus 7 centímetros que eu escolhi, deu 5 carreiras. Eu comecei com meio ponto alto, então foi meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto. Agora, eu vou começar o nosso ponto tombadinho aqui, tá? Então, eu vou subir 3 correntinhas, virar o meu trabalho para eu segurar certinho aqui. E aqui, ó, nessa mesma base das correntes, que seria essa base aqui, eu vou inserir e fazer mais 2 pontos altos.
Então, como que é o ponto alto? Laçada, insiro nessa mesma base, puxo o fio de trás para frente, vou ter 3 alças, laço uma segunda vez e passo por dentro das 2 primeiras alças, vai me sobrar 2 alças, laço uma terceira vez e passo por dentro dessas 2 alças, tá? Então, com as 3 correntes e mais 2 pontos altos, a gente vai ter um bloquinho de 3 alturas. E agora eu vou tombar este bloquinho e fechar com um ponto baixo. Então, eu vou pular uma base, 2 bases, e na terceira base eu vou inserir a minha agulha, puxar o fio de trás para frente, laçar e passar por dentro dessas 2 alças, fazendo um ponto baixo, tá? E a partir de agora, a gente vai fazer o seguinte, esse ponto baixo vai contar como uma altura já. Então, eu vou fazer só mais 2 correntes em toda a sequência para cá. A gente só faz 3 nesse primeiro da carreira. E nessa mesma base que a gente tem essa altura aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos para totalizar o meu bloquinho com 3 alturas. E daí, eu pulo uma base, 2 bases, venho na terceira base, fecho com o ponto baixo, tombando o meu outro bloquinho. Eu vou fazer esse ponto aqui até eu chegar no final da carreira e eu vou mostrar mais uma vez como é que a gente faz essa pega do ponto tombadinho sobre o ponto tombadinho, que aí fica um pouquinho diferente. E aqui, ó, terminei a primeira carreirinha. A partir das próximas, nós vamos fazer o seguinte. Vou fazer 3 correntinhas também para subir aqui. Vou virar o meu trabalho. E nessa mesma base, eu vou fazer mais 2 pontos altos, tá? Pra gente fazer o bloquinho aqui do canto. Só que agora, a gente vai fazer a pega do ponto baixo quando a gente tomba o bloquinho um pouquinho diferente. Vocês conseguem ver que aqui, ó, é como se fossem as correntinhas que a gente subiu do bloquinho da carreira de baixo? Nós vamos vir aqui, nessa parte mais alta desse biquinho, e enroscar no corpo inteiro dessas correntes. Assim, tá vendo? E aí, eu puxo e faço um ponto baixo. Subo mais 2 correntinhas e agora, para eu fazer os outros 2 pontos altos, eu vou enroscar no corpinho inteiro dessas correntinhas que a gente fez aqui embaixo e fez a pega do ponto baixo também, ó. Tá vendo? E aí, de novo, eu vou tombar o bloquinho nessa próxima, sempre esse corpinho que são as correntes do bloquinho da carreira de baixo, tá? E aí, a partir daí, a gente vai seguir fazendo desse mesmo jeito, carreira por carreira, até vocês chegarem na largura que vai ser a de cada um dos terços dos blocos que a gente designou para largura total. Explica isso, prof, não entendi o que você falou. Aqui, ó, lembra que a gente mediu a largura total? Eu falei que ia ser 21 centímetros. Fiz a minha primeira parte com 7 centímetros. Eu vou ter que fazer agora esse meio com o segundo tipo de ponto para dar os 7 centímetros. Então, eu tô na segunda carreira aqui, eu vou fazer 3 carreiras de ponto tombadinho para dar mais ou menos essa média. E aqui algo muito importante é que sempre a última carreira do ponto tombadinho, ela não vai ser assim, ela vai ser diferente porque a gente vai ter que nivelar esses bicos, tá? Então, como eu falei, para dar os meus tamanhinhos aqui, eu vou fazer 3 carreiras, só que essa última carreira, ela vai ter que nivelar aqui. Então, como que vocês vão fazer a carreira de tombadinho para nivelar o ponto tombadinho? Eu vou subir de novo 3 correntinhas aqui, virar o meu trabalho. E agora, eu vou fazer nessa próxima base meio ponto alto, a próxima base ponto baixo, e enroscando aonde a gente estava enroscando aqui para fazer a pega do tombadinho mesmo, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, eu vou ignorar essa base aqui, que é onde tá subindo as correntinhas do bloquinho de baixo. Vou vir nessa próxima base e eu vou fazer um ponto alto. Na próxima base, eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui, para enroscar, eu vou fazer um ponto baixo. É só nesse começo que a gente vai ter essas 3 correntinhas aqui. Eu vou fazer meio ponto alto, ponto baixo e o ponto baixo enroscando. A partir das próximas, a gente vai ter 3 pegas, tá? Porque a gente vai ignorar essa daqui do meião, que é a base das correntinhas, porque a gente quer que feche esse bico, tá? Então, de novo,
fazer um ponto alto, um meio ponto alto e enroscando aqui desse jeitinho um ponto baixo, tá? Mais uma vez, ignoro essa base das correntes, venho na próxima base, faço um ponto alto, tá certo? Faço um meio ponto alto no próximo de base. E aqui nesse cantinho do enrosca um ponto baixo, tá? Olha o que acontece, a gente deixou reto, tá bom? Então, dúvidas, volta essa parte mais algumas vezes, quem precisar, tá? Pra ver essa lógica certinha. E a gente vai fazer sempre essa última carreira para chegar no tamanho que a gente quer dessa largura, nivelando assim o ponto tombadinho. Vou fazer até o nosso finalzinho da carreira aqui pra gente continuar. E olha só, como já ficou uma forma bem bonita, uma textura bem bonita desses pontos. Olha como marca o meio ponto alto aqui e a textura do ponto tombadinho. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos finalizar a última parte aqui da largura. Aqui eu não tinha feito 5 carreiras do combinho, meio ponto alto, ponto baixo, vou fazer mais 5 carreiras aqui também. Nesse caso, eu vou começar com o meio ponto alto, tá? Aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque se vocês mexerem no tamanho de cada parte desses terços aqui, o que acontece? Nessa segunda parte, você vai ter que fazer de um jeito, escolher se você vai começar com meio ponto alto ou ponto baixo. Você pode fazer isso que eu fiz, tá? Testar um pedacinho, só para você ver se a marcação do meio ponto alto fica sempre para o mesmo lado, tá? Porque esse vai ser o lado de fora da peça. Então, aqui eu testei, beleza. Vou continuar essa parte, eu já sei que eu preciso voltar à primeira carreira, começando com meio ponto alto. Então, eu vou fazer as minhas 5 carreiras, igual eu fiz na primeira parte, meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo, e quando eu tiver essa largura total, eu volto para a gente fazer o fechamento da nossa bolsa. Finalizado, então, toda essa nossa parte, a gente vai dobrar deixando essa parte que marca o meio ponto alto para cima, tá? Que vai ser a parte de fora, porque é um detalhinho aqui do ponto. O que vocês podem fazer é pegar alguns alfinetes de segurança e colocar, tá? Em cima e embaixo na aba para ele ficar certinho. Para a gente fazer a união, a gente vai passar ponto baixíssimo, aqui do início até o final, cortar o fio, colocar o rabicho para dentro e aí vocês vão pegar um fio novo, inserir aqui e fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Então, eu terminei a minha carreira aqui, eu vou vir na cabeça aqui, ó, na mesma altura da outra aba, fazer uma laçada e passar por dentro da alça que já estava na minha agulha. Aqui, o interessante, né, o legal para que a gente tenha um formato bem bonitinho do ponto baixíssimo, vai ser nós pegarmos as duas alças de fora, tá? Então, peguei a alça de fora de um lado, a alça de fora do outro, passo uma laçada e passo por dentro da alça que estava na minha agulha. De novo, alça de fora aqui, a alça de fora de lá, passo a laçada, passo baixíssimo, tá? Aqui também não tem muito segredo, a gente vai fazer isso até chegar no final, cortar o fio e daí puxar ele para dentro para depois vocês fazerem um arremate e esconder o fiozinho dentro da nossa bolsa, tá bom? Então, a gente vai fazer isso dos dois lados. O legal aqui é que para o ponto baixíssimo ficar para frente dos dois lados, é que, por exemplo, você começou de um lado aqui de cima para baixo, o outro você vai ter que começar de baixo para cima, tá? Só para o ponto ficar certo. Se você pegar o outro lado e começar de cima para baixo, o baixíssimo vai ficar do outro lado. Mas assim, é um detalhe visual aqui que vale a pena falar para vocês. E aí, quando você fizer o último lado de baixo para cima, você não precisa nem cortar o fio. E a gente vai passar uma volta ou de pontos baixos ou de pontos baixíssimos aqui em cima, só para fazer um acabamentinho nessa borda, tá? Eu vou passar de pontos baixos. Aqui, gente, eu quero que vocês trabalhem a pega bem intuitiva. O ideal é que você pegue bem na bordinha aqui, tentando não fazer os pontos muito pertos, nem muito espaçados, tá? Se você fizer os pontos muito pertinhos, ele vai embabadar. E se você fizer muito longe esse espaçamento, ele vai repuxar. Então, é ideal que você aprenda, né? Um teste aqui pra vocês, pra quem é mais nova no crochê,
a tentar sempre fazer essa pega em um tamanho igual, tá? E aí eu vou fazer toda essa volta de pontos baixos até eu chegar no último pontinho aqui e fechar na cabeça do primeiro ponto baixo com um baixíssimo pra gente arrematar. E agora, a gente vai pegar uma das abas, um dos lados aqui, que você vai escolher como sendo a parte de trás, e você vai posicionar a sua abinha bem no meio da peça, tá? E aqui você vai decidir o tanto que você quer que essa aba fique pra frente. Pode ser que ela fique mais pra baixo, pode ser que você queira ela aparecendo só o suficiente, né, que tem que dar o tamanho para fixar essa outra parte, então não pode ser muito para cima também, tá? E isso você vai decidir colocando aqui em qual altura que você quer fixar essa lapela, tá? Eu vou deixar bem aqui em cima para ficar o mais para baixo possível, tá bom? E agora é a parte de mais atenção. Eu vou fixar aqui o meu fio com uma agulha de crochê, tá? Então, eu posicionei aqui, eu vou tentar colocar a minha aba bem no meio da peça. Vou vir no primeiro pontinho e inserir a minha agulha pela aba e por dentro dessa aba do crochê, tá? Vou deixar um pedação de fio para depois a gente fazer o arremate e eu vou enroscar na minha agulha e passar essa laçada por dentro do crochê e da aba, tá? E aí, eu vou vir aqui pro próximo buraquinho, passando na aba aqui da bolsa e na parte do crochê. Vou pegar o meu fio maior aqui, tá? Com cuidado, laçar passando pela parte do crochê e por dentro da parte da aba aqui. E aí, eu vou vir com essa laçada de lá da agulha, passando por dentro da laçada que estava na agulha, tá? De novo, deixa um pouquinho solto, tá? Para não repuxar e não franzir aqui essa nossa lapelinha. Vou inserir a agulha no próximo pontinho, pegando a alça de cá e a parte do crochê. Pego o fio maior, laço ele na minha agulha e puxo ele passando pelo crochê, aonde essa alça aqui perto do gancho da agulha, eu vou passar por dentro da alça que já estava na agulha. Solto um pouquinho. Desse jeito, com toda essa paciência do mundo de vocês, que eu sei que vocês têm, a gente vai seguir fazendo isso para fixar a aba e ficar esse acabamento bem bonitão aqui, tá? Então, ó, passei, lacei, pego a alcinha que tá perto do gancho e passo pela que tá. Eu vou fazer isso até eu chegar no último pontinho, sempre olhando para deixar essa parte retinha. Cheguei no último pontinho, passei aqui também. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço grande aqui do meu fio, puxar ele para fora, tá? E agora, a gente vai voltar esse fio passando a agulha por dentro da peça aqui no crochê, por dentro do ponto, do último pontinho, laçar esse rabicho e passar ele por dentro de tudo, tá? Por quê? Porque o acabamento vai ficar pra dentro e essa lapelinha, ó como fica bonitinha essa costura aqui na alça. E aí, depois, com paciência, a gente vai ter que vir com essas alcinhas aqui do lado de dentro, pegar uma parte aqui para fazer um arremate, então eu puxo o fiozinho, faço uma laçada assim, só pra gente ter esse nozinho firme e a gente não perder aqui, e depois eu vou escondendo aqui pelos fios um pedaço dessa alça aqui e depois eu corto. Então, eu vou fazer isso para todos os arremates, tá? Feito isso, nós vamos fazer a mesma coisa com esse pedacinho da frente, que a gente vai fechar. Então, você vai vir aqui, posicionar aonde vai dar certinho o botão pra gente fechar, tá? Pra que essa alça também, ela não fique assim, ó, muito pra cima. Então, você vai tentar deixar ela bem rente aqui.
Posicionou, a gente vai usar essa mesma lógica que eu mostrei para vocês na parte de trás para fixar esses 5 pontinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui e praticamente a nossa peça vai estar pronta. Aplicado as duas partes, é só eu colocar aqui, ó, no botãozinho de pressão, fechar e a nossa bag está pronta. Aqui eu deixei a indicação para vocês, a alça transversal do seu Luiz também, que é a mesma cor aqui deste courinho, tá? E aí, o que eu vou fazer? Como ela tem esse mosquetãozinho aqui, eu vou fixar na lateral da peça, sempre pegando bastante fios aqui para não repuxar, tá bom? Para ficar bem seguro. Aí, eu vou vir com o outro lado aqui também. Colocar mais ou menos na mesma altura que eu coloquei a outra fixação. E aí, a nossa bag de Dia das Mães está pronta aqui para você fazer para você presentear, para você usar da forma que você quiser. Lembrando que o seu Luiz também tem essas etiquetinhas de Feliz Dia das Mães agora, se você quiser colocar e aplicar com uma agulha e linha de costura para dar um charme no presente para sua mãe, também fica a dica. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as informações estão na legenda para vocês. E não se esqueça de quem fizer essa peça, tire uma foto, marque lá nos stories no @MilenaCrocheteiraRaiz, que eu adoro ver as escolhas e as peças feitas por vocês, tá bom? É isso e até a próxima peça.